Roberto Machado era o bilionário mais temido do restaurante mais caro de São Paulo. Toda quinta-feira, ele transformava garçonetes em alvo do seu jogo cruel. "Você não serve nem para trazer água direito", dizia com um sorriso gelado. Naquela noite, a escolhida era uma mulher humilde em seu primeiro dia de trabalho. Ninguém imaginava o segredo explosivo que ela guardava. E quando a verdade veio à tona diante da elite paulistana, o silêncio foi ensurdecedor. A quinta-feira chegava com seu ritual de sempre no Magnifique, o restaurante mais caro e exclusivo de São Paulo. As mesas de mogno brilhavam sob lustres de cristal. O salão principal comportava apenas 22 mesas. Conseguir uma reserva ali era quase impossível. O Magnifique não era apenas um restaurante. Era um palco onde negócios de milhões eram fechados entre pratos, onde a elite paulistana se encontrava para ver e ser vista. E toda quinta-feira, pontualmente às 8 da noite, Roberto Machado atravessava aquelas portas. Roberto não era um cliente comum. Ele era o cliente, dono de uma das maiores construtoras do país. 52 anos, cabelos grisalhos perfeitamente penteados, ternos italianos sob medida. Seu nome estava em placas por toda a cidade. Seu rosto estampava capas de revistas de negócios. Mas Roberto tinha um hobby sádico. Ele humilhava garçonetes. Não era algo explícito. Não gritava. Não xingava. Sua crueldade era refinada, calculada. Começava com perguntas intermináveis sobre o cardápio. Depois vinham pedidos impossíveis. Vinhos que não existiam. Temperaturas absurdas. E quando a garçonete tentava ajudar, ele revirava os olhos. Fazia comentários sobre o despreparo do pessoal. O pior era o sorriso. Aquele sorriso de canto de boca quando via o nervosismo tomar conta. Para Roberto aquilo era entretenimento. Um jogo onde ele sempre ganhava. As garçonetes do Magnifique conheciam bem o ritual. Quando chegava quinta-feira, um mal-estar coletivo tomava conta do salão. Elas trocavam olhares, rezavam para não serem escaladas para a mesa do Roberto. Quem atendia Roberto Machado saía do turno chorando no vestiário. Júlia sabia disso melhor que ninguém. 10 anos de casa. Já tinha visto 15 garçonetes pedirem demissão por causa dele. E toda vez o gerente Paulo fazia a mesma coisa. Nada. É o Roberto Machado", dizia Paulo, com reverência misturada com medo. "Ele gasta mais aqui em um mês que 10 clientes juntos. A gente não pode contrariar ele." Júlia detestava aquela frase, mas precisava do emprego. Então engolia seco e continuava trabalhando. Naquela quinta-feira específica, o Magnifique tinha uma novidade, uma garçonete nova. Adriana tinha 30 anos, pele negra, cabelos presos num coque impecável, olhos que pareciam absorver tudo ao redor. Tinha chegado na segunda-feira. Não falava muito. Observava. Prestava atenção em cada detalhe. Júlia gostou dela imediatamente. Havia algo diferente em Adriana. Uma segurança silenciosa. Um jeito de carregar o corpo que não parecia de quem estava começando num emprego novo. Quando Roberto Machado atravessou as portas do Magnifique às 8 em ponto, Paulo quase teve um ataque ao perceber que Adriana estava escalada para a mesa do bilionário. "Júlia, troca com ela!" Paulo sibilou desesperado. "A menina é nova, não aguenta o Roberto no primeiro dia de quinta." Mas Adriana tinha escutado. Virou-se calmamente. "Não precisa trocar, seu Paulo. Eu dou conta. Menina, você não entende. Ele é cruel, de propósito. Clientes difíceis existem em todo lugar. Eu aguento." Júlia tentou intervir. "Adriana, ele vai te humilhar, vai te fazer sentir pequena, e o Paulo não vai te defender." Adriana olhou para Paulo, depois para Júlia. Então sorriu. Um sorriso estranho, como se soubesse de algo que elas não sabiam. "Tudo bem, eu aceito o desafio." Roberto Machado se acomodou na mesa de sempre, ao lado da janela, de onde podia ver a Avenida Paulista iluminada. Pegou o cardápio sem olhar para quem o trouxe. "Boa noite, senhor Machado. Meu nome é Adriana e vou ter o prazer de atendê-lo hoje." A voz era firme, clara,
sem tremor. Roberto levantou os olhos do cardápio. Esperava ver nervosismo, mãos trêmulas. Mas Adriana o encarava com tranquilidade absoluta. Interessante. Primeira vez que te vejo aqui, ele disse, com o tom de quem está avaliando mercadoria. Primeira semana, na verdade. Comecei segunda-feira. Ah, novata. O sorriso começou a se formar. Então você ainda não sabe nada sobre o cardápio, imagino. Sei o básico, mas se tiver alguma dúvida, eu busco as informações corretas para o senhor. Roberto piscou. Ela tinha evitado a primeira armadilha. Não fingiu saber. Não caiu na arrogância. Foi honesta. E que vinho você recomenda para acompanhar o carré de cordeiro? Depende de como o senhor gosta do cordeiro. Mal passado ou ao ponto? Ao ponto. E o senhor prefere vinhos mais encorpados ou algo mais suave? Roberto franziu a testa. Ela estava fazendo perguntas de volta. Encorpado. Então eu sugiro o Cabernet Sauvignon argentino. Mas o sommelier pode fazer uma sugestão melhor se preferir algo mais específico. Novamente ela desviou da armadilha. Ofereceu uma sugestão básica e reconheceu os limites do próprio conhecimento. Roberto começou a se irritar. O jogo não estava indo como planejado. Traga o cordeiro ao ponto e o vinho que você sugeriu. Batatas ao murro como acompanhamento. Perfeitamente, senhor. Adriana anotou tudo e, antes de sair, fez algo completamente inesperado. Senhor Machado, posso fazer uma pergunta? O quê? Li numa revista que o senhor está construindo um novo shopping na Zona Sul. É verdade? Roberto piscou 2 vezes. Ninguém nunca tinha perguntado sobre os negócios dele. As garçonetes tremiam, obedeciam, fugiam. Mas perguntar sobre seus projetos? Sim, é verdade. Por quê? Só curiosidade. Deve ser um projeto imenso. É o maior shopping da América Latina. 320 lojas. O peito de Roberto estufou automaticamente. Não conseguia resistir a falar dos próprios feitos. Nossa, 320. Adriana parecia impressionada. Deve dar muito trabalho coordenar tudo isso. Você nem imagina. São 17 empresas terceirizadas, mais de 1.000 operários, fornecedores de 20 estados diferentes. Impressionante. Vou buscar seu pedido, senhor Machado. Adriana saiu. Roberto ficou olhando para onde ela desapareceu. Algo estava errado, ou muito certo. Pela primeira vez em anos, uma garçonete não tinha se abalado. Não tinha tremido, não tinha dado a ele o prazer da humilhação. Pior, ela tinha virado o jogo. Tinha feito perguntas, demonstrado interesse. E Roberto, como um pavão vaidoso, tinha começado a se exibir. Júlia observava de longe, boquiaberta. Paulo suava frio atrás do balcão. Quando Adriana voltou com o vinho, Roberto estava diferente. Não mais predador, estava curioso. Você gosta de arquitetura? Ele perguntou enquanto ela servia o vinho. Gosto de coisas bem feitas. E construção é uma arte, né? Colocar de pé algo que vai durar décadas. Roberto sorriu. Um sorriso genuíno dessa vez. Exatamente. As pessoas não entendem isso. Acham que é só cimento e tijolo. Mas é legado, é história. Pois é. Adriana finalizou de servir. Seu cordeiro fica pronto em 15 minutos, senhor Machado. Ela se afastou. Roberto pegou a taça. Girou o vinho. Levou ao nariz. Provou. Estava perfeito. Pela primeira vez em muito tempo, Roberto Machado passou uma quinta-feira no Magnifique sem humilhar ninguém. Mas isso estava longe de ser o fim da história. Na verdade, era só o começo de um jogo muito maior. Um jogo que Roberto nem desconfiava que estava começando e que ele já estava perdendo. A semana seguinte passou devagar para Roberto Machado. Reuniões intermináveis, contratos, negociações. Mas algo diferente pulsava no fundo da cabeça dele. Aquela garçonete, Adriana, ela não tinha tremido, não tinha se curvado, tinha feito perguntas e, pior, ele tinha respondido, tinha se aberto, tinha se exibido como um adolescente querendo impressionar alguém. Isso o incomodava e o intrigava ao mesmo tempo.
Na quinta-feira seguinte, Roberto entrou no Magnifique com uma postura diferente, mais confiante, mais determinado. Hoje, ele ia testar se aquela calma da garçonete era real ou sorte de iniciante. Paulo viu Roberto chegar e seu estômago embrulhou. Olhou para o setor de Adriana. Ela estava ajeitando uma mesa, tranquila como sempre. Adriana, Paulo chamou baixinho. Ele voltou. Eu sei, seu Paulo, está tudo bem. Você tem certeza? Eu posso escalar a Júlia hoje. Não precisa, eu cuido dele. Júlia se aproximou, preocupada. Adriana, semana passada foi a primeira vez. Ele estava te avaliando. Hoje ele vai apertar, vai tentar te desestabilizar de verdade. Adriana sorriu daquele jeito enigmático. Deixa ele tentar. Roberto se acomodou na mesma mesa, abriu o cardápio com movimentos calculados. Quando Adriana se aproximou, ele nem levantou os olhos. Boa noite, senhor Machado. Que prazer revê-lo. Traga água sem gás, gelada, mas não com gelo. E o pão precisa estar morno, não quente. A voz era fria, distante. Ele estava testando. Perfeitamente. Já volto. Adriana voltou em 2 minutos. A água estava na temperatura exata. O pão morno na cesta. Roberto provou a água. Tocou no pão. Perfeito. Ele franziu a testa levemente. Vou querer o risoto de fungo, mas quero que o chefe use menos manteiga que o normal. E o queijo tem que ser parmesão reggiano, não o comum. Vou passar as instruções exatas para a cozinha, senhor. E de entrada quero carpaccio. Mas a carne precisa estar em temperatura ambiente, não gelada. E quero alcaparras extras. Anotado. Roberto esperava ver nervosismo, um sinal de pressão. Mas Adriana apenas anotava com eficiência. Então ela fez aquilo de novo. A pergunta. Senhor Machado, como está o projeto do shopping? Já começou a construção? Roberto piscou. Ela tinha lembrado. E mais, estava demonstrando continuidade, interesse real. Já. Começamos segunda-feira passada. A fundação está sendo preparada. Deve ser emocionante ver algo tão grande saindo do papel. Roberto se pegou relaxando. A maioria das pessoas não entende a complexidade. Acham que é só contratar peão e pronto. Mas tem toda a parte de licenças, né? Alvarás, aprovações. Roberto se animou. Ela estava tocando num ponto que ele adorava falar. Exatamente. Foram 8 meses só de aprovações. Prefeitura, bombeiros, meio ambiente, uma burocracia infernal. 8 meses? Nossa, mas o senhor conseguiu, né? Deve ter bons contatos na prefeitura. A frase era inocente, curiosa. Mas Roberto, inflado pela atenção, começou a falar demais. Tenho sim. O subsecretário de obras é amigo pessoal. A gente joga golfe todo mês. Ele facilitou bastante o processo. Que sorte ter essas conexões. Deve ajudar muito no mundo dos negócios. Ajuda. Roberto baixou a voz, como se estivesse compartilhando um segredo importante. Metade dos grandes negócios nessa cidade dependem de relacionamento. Não é o que você sabe, é quem você conhece. Faz sentido. Vou passar seu pedido para a cozinha, senhor Machado. Adriana se afastou. Roberto ficou olhando para o copo d'água. Tinha acabado de contar sobre suas conexões políticas para uma garçonete. Por quê? Porque ela conseguia fazer com que ele falasse. Na cozinha, Adriana repassou o pedido. Júlia estava ao lado, testemunhando tudo. Você está fazendo ele falar. Júlia sussurrou, impressionada. Como você consegue isso? Gente arrogante adora falar de si mesma. É só dar espaço e fingir admiração. Mas por que você está fazendo isso? Está planejando alguma coisa? Adriana sorriu, mas não respondeu. Quando ela voltou com o carpaccio, Roberto estava mais à vontade. A postura tinha mudado. Ele não estava mais no modo ataque. Estava no modo exibição. Sabe, Adriana, esse shopping vai mudar a Zona Sul inteira. Vai gerar 5.000 empregos. 5.000? Isso é incrível, senhor Machado. E o projeto paisagístico vai ter espécies raras. Vai ser um marco na cidade. O senhor deve estar muito orgulhoso. Estou. Roberto cortou um pedaço do carpaccio. Esse é meu 13º shopping, mas esse vai ser o maior legado. 13º?
O senhor é muito bem-sucedido. Adriana tinha dito aquilo com um tom de admiração genuína. Ou pelo menos parecia genuína. E Roberto, como um pavão, abria cada vez mais as penas. Durante toda a refeição ele falou. Falou sobre os contratos com fornecedores, sobre os desafios logísticos, sobre quanto tinha investido no projeto, sobre os prazos apertados, sobre as reuniões com investidores. E Adriana ouvia, fazia perguntas certeiras, perguntas que faziam Roberto querer explicar mais, detalhar mais, impressionar mais. Júlia observava à distância, sem entender. Paulo estava confuso. O que estava acontecendo? Por que o Roberto não estava fazendo o jogo cruel de sempre? Quando Roberto terminou a sobremesa, estava expansivo, satisfeito. Tinha passado 2 horas falando sobre si mesmo para uma plateia atenta. Adriana, você é diferente das outras. Obrigada, Sr. Machado. A maioria das pessoas não se interessa por negócios. Você tem curiosidade. Isso é raro. Eu acho fascinante como as coisas funcionam nos bastidores. Roberto pegou a conta. Deixou uma gorjeta generosa. 50% do valor total. Semana que vem eu volto e quero que você me atenda novamente. Será um prazer, senhor. Roberto saiu do restaurante sentindo-se importante, sentindo-se reconhecido, sentindo-se superior. Ele não percebeu que tinha acabado de entregar informações valiosas, detalhes sobre contratos, nomes de pessoas, conexões políticas questionáveis, valores de investimento, prazos. Ele não percebeu que estava sendo estudado. Quando Roberto desapareceu pela porta, Júlia correu até Adriana. O que foi aquilo? O quê? Você fez ele falar por 2 horas? Ele não humilhou ninguém hoje. Ele estava feliz? Adriana arrumou as mesas do setor dela, tranquila. Gente como ele precisa de plateias. Eu só dei o palco que ele queria. Mas por quê? Qual o seu objetivo? Adriana olhou para Júlia. Seus olhos tinham um brilho diferente. Calculista, inteligente. Você vai entender em breve, Júlia. Só confia em mim. Paulo se aproximou, ainda processando o que tinha visto. Adriana, o Roberto deixou gorjeta de R$ 500 para você. Isso nunca aconteceu. Ele normalmente mal deixa os 10%. As pessoas valorizam quem as escuta, seu Paulo. Mas como você conseguiu, é só dar atenção. Todo mundo quer se sentir importante. Paulo balançou a cabeça sem entender. Adriana pegou sua bolsa do armário. Hora de ir embora. Mas antes de sair, ela fez algo estranho. Pegou o celular e abriu um aplicativo de notas. Começou a digitar rapidamente. Subsecretário de Obras, amigo pessoal, joga golfe mensalmente, facilitou aprovações, 8 meses de processo, investimento total, não revelado ainda, contrato com fornecedores, aguardar mais detalhes. Júlia viu por cima do ombro dela. Adriana, você está anotando tudo que ele falou? Adriana trancou o celular e sorriu. Boa noite, Júlia. Até segunda-feira. E saiu. Júlia ficou parada no meio do restaurante, com um frio na espinha. Alguma coisa estava acontecendo, algo muito maior do que ela conseguia entender. E Roberto Machado, no conforto de sua cobertura, se servia de um uísque caro e sorria para o próprio reflexo no vidro. Ele tinha adorado aquela garçonete curiosa. Finalmente, alguém que reconhecia sua grandeza. Mal sabia ele que tinha acabado de entregar as primeiras peças de um quebra-cabeça que logo se voltaria contra ele. A terceira quinta-feira chegou com uma energia diferente no Magnifique. Adriana estava no vestiário, ajeitando o uniforme. Júlia entrou apressada. Ele acabou de chegar e está com um grupo de empresários importantes, gente poderosa. Quantas pessoas? 6. Todos homens de terno caríssimo. Reconheci 2. Um é vereador, o outro é dono de uma rede de hotéis. Adriana assentiu. Calma, como sempre. Então hoje é o dia que ele vai querer se exibir de verdade. Adriana, eu não sei o que você está planejando, mas cuidado. Quando ele tem plateia, é pior. Eu sei, por isso hoje vai ser diferente. Júlia não entendeu,
mas não teve tempo de perguntar. Paulo apareceu na porta suando. Adriana, o Roberto pediu você especificamente. Ele disse para o pessoal que você é a melhor garçonete do restaurante. Um sorriso discreto apareceu no rosto de Adriana. Vou lá. Quando Adriana se aproximou da mesa, sentiu imediatamente a mudança. Roberto estava diferente. Mais alto, mais imponente. Ele tinha plateia agora. Cavalheiros, essa é a Adriana que eu comentei. A única garçonete aqui que entende de negócios. Os homens olharam para Adriana com uma mistura de curiosidade e condescendência. Um deles, o vereador, sorriu de canto. Roberto sempre exagera. Garçonete que entende de negócios? Essa entende. Roberto insistiu. Adriana, fala para eles do que a gente conversou semana passada. Sobre o shopping. Adriana percebeu o jogo. Ele queria usá-la como troféu, como exemplo da própria influência. O senhor Machado me contou sobre o grande projeto na Zona Sul. 320 lojas. Impressionante. Viu? Roberto se virou para os colegas triunfante. Até ela reconhece a magnitude do projeto. Os empresários riram. Não era uma risada maldosa, mas tinha um tom de superioridade, como se fosse engraçado uma garçonete entender de negócios. Bom, vamos pedir logo, disse o dono dos hotéis. Tenho reunião às 10. Adriana anotou os pedidos. Todos complexos, todos com exigências específicas. Ela anotou tudo com precisão, sem hesitar. Quando terminou, Roberto fez sinal para ela se aproximar. Adriana, traz o vinho mais caro da casa. Hoje é celebração. Celebração de quê, senhor Machado? Roberto se inclinou, sorrindo. A voz estava alta, intencional. Ele queria que todos ouvissem. A prefeitura aprovou minha proposta para o centro de convenções. 500 milhões em investimento. O prefeito assina segunda-feira. Os empresários bateram palmas discretas. Adriana manteve a expressão neutra. Parabéns, senhor Machado. Deve ser muito gratificante. É o maior contrato da minha carreira. E você sabe o melhor? Ele olhou para os colegas. Saiu por dispensa de licitação. Tudo resolvido rápido. O vereador deu uma risada nervosa. Roberto, você não devia falar essas coisas assim abertamente. Por quê? Roberto estava eufórico. Tá tudo legalizado. A prefeitura escolheu a melhor empresa. Simples assim. Adriana percebeu algo importante. Roberto estava bêbado de poder. E quando as pessoas ficam assim, falam demais. Vou buscar o vinho, senhores. Na cozinha, Júlia estava esperando. E aí? Ele acabou de me contar sobre um contrato de 500 milhões. Direto, sem licitação. Júlia arregalou os olhos. Isso é ilegal, não é? Depende, mas é no mínimo questionável. Adriana pegou a garrafa de vinho mais cara. E ele acabou de falar na frente de 6 testemunhas. Quando Adriana voltou para a mesa, o clima tinha mudado. Os empresários estavam mais relaxados. O álcool começava a fazer efeito. E Roberto estava no centro, como sempre, contando vantagens. Adriana começou a servir o vinho, com calma, com atenção, e ouvindo tudo. O subsecretário é meu compadre, Roberto dizia. Batizei o filho mais novo dele. A gente tem um acordo. Eu cuido dos projetos, ele cuida da papelada. O dono dos hotéis riu desconfortável. Roberto, você está bebendo muito. Essas coisas não se falam assim. Ah, para! Todo mundo aqui sabe como funciona. Vocês fazem a mesma coisa. Silêncio constrangido. Adriana terminou de servir o vinho. Estava prestes a sair quando Roberto a segurou pelo pulso. Não foi agressivo, mas foi invasivo. Espera aí, Adriana. Me traz mais pão. Claro, senhor. Ela tentou se soltar, mas Roberto manteve o aperto por mais um segundo. Os outros homens olharam para baixo sem intervir. Quando Adriana voltou com o pão, as coisas pioraram. Roberto estava visivelmente alterado. A voz mais alta, os gestos mais largos. Ele pegou a garrafa de vinho tinto e, ao gesticular exageradamente, derrubou meia taça na toalha branca. O líquido vermelho se espalhou pela mesa. Por um segundo, houve silêncio. Então, Roberto olhou para Adriana.
e algo mudou nos olhos dele. A máscara de simpatia caiu. Você não colocou a taça no lugar certo, ele disse alto. Por isso eu derrubei. Adriana piscou. Senhor Machado, a taça estava na posição padrão. Você tá me contrariando? A voz dele ficou gelada. Você, uma garçonete, tá me dizendo que eu tô errado? Os empresários ficaram tensos. Alguns desviaram o olhar. Eu só estava explicando que... Você não explica nada. Roberto se levantou. Você derramou o vinho. Você não está qualificada para esta mesa. Quero que a retirem agora. O restaurante inteiro ficou em silêncio. Todos os clientes olhavam. Adriana estava no centro do salão, com todas as atenções voltadas para ela. Paulo veio correndo, pálido. Senhor Machado, o que aconteceu? Essa garçonete é um desastre. Derramou vinho na mesa, discutiu comigo e agora está me fazendo de idiota na frente dos meus convidados. Mas, senhor, eu quero ela fora daqui, agora! Paulo olhou para Adriana, depois para Roberto. A escolha era óbvia. Roberto gastava mais em um mês do que 20 funcionários custavam. Adriana, por favor, vá até meu escritório. A gente conversa depois do turno. Era uma demissão velada. Todo mundo sabia. Júlia deu um passo à frente, revoltada. Seu Paulo, isso não é justo. Ela não fez nada. Júlia, não se meta nisso. Roberto estava de pé, peito estufado, olhando para Adriana com desprezo. O jogo tinha mudado. Ele tinha voltado ao velho hábito. Humilhar, dominar, vencer. Adriana olhou para ele. Não havia lágrimas nos olhos. Não havia medo, havia algo diferente, algo que Roberto não conseguiu identificar. Calma, controle absoluto. Tudo bem, senhor Machado, ela disse baixinho. O senhor tem razão. Roberto sorriu vitorioso. Finalmente, vê se aprende humildade. Adriana assentiu, tirou o avental, dobrou com cuidado, colocou na mesa ao lado. Mas antes de sair, ela fez uma última pergunta. A voz baixa, quase um sussurro, mas que ecoou pelo salão silencioso. Senhor Machado, esse contrato de 500 milhões com a prefeitura, o senhor tem certeza que está tudo dentro da lei? Roberto congelou. Os empresários congelaram. O restaurante inteiro congelou. O que você disse? Nada, senhor. Foi só curiosidade. Boa noite. E Adriana saiu do salão, costas eretas, cabeça erguida, enquanto Roberto ficava ali, parado, com um pressentimento estranho crescendo no peito. Algo estava errado. Muito errado. Adriana não foi para o escritório de Paulo. Foi direto para o vestiário. Trocou o uniforme por suas roupas normais. Jeans, blusa preta, tênis. Pegou a bolsa e saiu pela porta dos fundos. Júlia correu atrás dela. Adriana, espera! Onde você vai? Para casa, Júlia? Mas o Paulo disse para você esperar. Eu não trabalho mais aqui. Não preciso esperar nada. Júlia segurou o braço dela, angustiada. Isso é tão injusto. Você não fez nada de errado. Foi o Roberto que derrubou o vinho. Adriana virou e olhou para Júlia. Havia algo diferente nos olhos dela. Algo que Júlia não conseguia decifrar. Júlia, você confia em mim? Claro que sim. Então confia que tudo isso tem um propósito. Que propósito? Você foi humilhada na frente de todo mundo. Você foi demitida. Adriana sorriu. Um sorriso pequeno, mas cheio de significado. Eu não fui demitida. Eu terminei meu trabalho. O quê? Adriana, você não está fazendo sentido. Vai fazer, em breve. Adriana apertou a mão de Júlia. Você é uma boa pessoa, Júlia. Continue sendo. E na próxima quinta-feira, não falte ao trabalho. Por quê? O que vai acontecer? Mas Adriana já estava descendo as escadas. Júlia ficou parada, confusa e preocupada. Enquanto isso, no salão do restaurante, Roberto tentava recuperar a compostura. Mas os empresários estavam desconfortáveis. A cena tinha sido desagradável. Roberto, você foi muito duro com a moça, disse o vereador baixinho. Ela mereceu. Incompetência não se tolera. Mas ela só estava fazendo o trabalho dela. Olha, eu não vou discutir isso. Roberto encheu a taça novamente. Vamos falar de negócios. Mas o clima tinha mudado. A celebração tinha morrido.
15 minutos depois, os empresários começaram a inventar desculpas para ir embora. Roberto ficou sozinho na mesa, olhando para a mancha de vinho na toalha, pensando naquela última pergunta que Adriana tinha feito. Esse contrato de 500 milhões, o senhor tem certeza que está tudo dentro da lei? Por que ela tinha perguntado aquilo? O que ela sabia? Ou melhor, o que ela tinha descoberto? Roberto balançou a cabeça. Besteira. Era só uma garçonete desempregada agora. Ela não podia fazer nada, mas o incômodo não passava. Na manhã seguinte, Roberto acordou tarde. Pegou o celular. 17 mensagens não lidas, todas do grupo de empresários de ontem. Abriu o grupo. A primeira mensagem era do dono dos hotéis. Roberto, cuidado com o que você fala em público. Você bebeu demais ontem. A segunda era do vereador. Aquilo do contrato direto. Você tem certeza que não vai dar problema? A terceira era de outro empresário. Você humilhar aquela garçonete foi desnecessário. Ficou feio. Roberto trancou o celular irritado. Que bando de fracos! Desde quando empresários se importavam com garçonetes? Mas a semente de dúvida tinha sido plantada. Durante o fim de semana, Roberto tentou focar em outras coisas. Jogou golfe, jantou com a esposa em outro restaurante. Foi a uma inauguração de uma galeria de arte. Mas toda vez que fechava os olhos, via o rosto de Adriana, aquela calma, aquele controle, aquela última pergunta. Na segunda-feira de manhã, Roberto estava no escritório quando seu advogado ligou. Roberto, precisamos conversar. Sobre o quê? Sobre o contrato da prefeitura. Chegou uma denúncia anônima questionando o processo. O sangue de Roberto gelou. O quê? Alguém denunciou possíveis irregularidades no processo, questionando o contrato direto, sem licitação. Mas está tudo regularizado. Está, tecnicamente, mas agora vão investigar. Vão revisar tudo. E se acharem qualquer detalhe questionável, o contrato pode ser suspenso. Roberto desligou o telefone com as mãos tremendo. Quem tinha feito aquela denúncia? Quem? A resposta veio como um raio. Adriana. Não podia ser coincidência. Ele tinha falado sobre o contrato quinta-feira. Sexta-feira, ela foi demitida. Segunda-feira, a denúncia apareceu. Mas como? Como uma garçonete teria acesso ao Ministério Público? Como ela saberia os canais certos? Como... a menos que ela não fosse só uma garçonete. Roberto pegou o telefone, ligou para Paulo. Paulo, aquela garçonete que eu mandei demitir quinta-feira, a Adriana. Eu quero o currículo dela. Agora. Senhor Machado, eu não posso passar dados de funcionários. Agora, Paulo! Ou você prefere que eu nunca mais ponha os pés no Magnifique? Silêncio. Depois. Vou ver o que posso fazer. 20 minutos depois, Paulo ligou de volta. Senhor Machado, tem algo estranho. O quê? O currículo dela está muito vago, poucas informações. E os contatos de referência que ela deu, nenhum atende. Como assim nenhum atende? Os números não existem. Eu tentei ligar e todos dão como inexistentes. Roberto sentiu um calafrio subir pela espinha. Mais alguma coisa? Sim. Ela pediu para receber o pagamento em transferência, não em dinheiro. E o banco é uma conta empresarial, não pessoal. Conta empresarial de que empresa? Não diz o nome no cadastro, mas é CNPJ, não CPF. Roberto desligou. Ficou parado no meio do escritório, processando. Adriana não era uma garçonete normal. Talvez nunca tivesse sido garçonete de verdade. Ela tinha se infiltrado no Magnifique, tinha feito ele falar, tinha coletado informações, tinha esperado o momento certo, e ele tinha entregado tudo de bandeja. Todos os detalhes do shopping, os nomes dos contatos políticos, o subsecretário, o acordo de bastidores, o contrato direto com a prefeitura, valores, prazos, tudo. Ele tinha falado achando que estava impressionando uma garçonete simples e curiosa, mas estava confessando para alguém que sabia exatamente o que perguntar, que sabia onde tocar, que sabia como fazê-lo baixar a guarda. Roberto sentou na cadeira, atordoado. Quem era a Adriana?
O telefone tocou. Era o subsecretário de obras. Roberto, você falou com alguém sobre nosso acordo? O quê? Não? Por quê? Porque a auditoria interna acabou de me chamar. Querem saber sobre facilitações em aprovações de projetos. Citaram seu nome. Roberto fechou os olhos. O castelo estava desmoronando, peça por peça. Alguém te ouviu falar, Roberto. Alguém te gravou ou te denunciou. Agora estamos todos sob investigação. A ligação caiu. Roberto ficou sozinho no escritório. O silêncio era pesado, opressor. Pela primeira vez em décadas, Roberto Machado se sentiu pequeno. Ele tinha subestimado alguém, tinha tratado como inferior, tinha humilhado publicamente e agora estava pagando o preço. A pergunta que não queria calar era: o que mais Adriana tinha planejado? E mais importante, quem ela realmente era? Na quinta-feira seguinte, Roberto não foi ao Magnifique. Pela primeira vez em anos, quebrou o ritual. Mas Adriana estava lá, e ela não estava de uniforme. Quinta-feira, 8 horas da noite. O Magnifique estava diferente, mais cheio que o normal. Júlia notou quando chegou para o turno. Todas as mesas reservadas. E não eram clientes comuns, eram pessoas importantes. Muito importantes. Ela reconheceu rostos de revistas, empresários famosos, uma apresentadora de TV, 2 juízes, um desembargador. A elite paulistana estava ali. Seu Paulo, o que está acontecendo? Júlia perguntou, confusa. Paulo estava nervoso, mais nervoso que o normal. Não sei. Todas essas reservas foram feitas ontem. Pagamento adiantado. E tem uma mesa reservada no centro do salão que ninguém pode tocar. Reservada por quem? Não sei. O sistema só diz: reserva especial. Júlia sentiu um arrepio. Alguma coisa ia acontecer. Às 8h15, as portas do Magnifique se abriram. E Adriana entrou. Mas não era a Adriana de uniforme, era outra pessoa. Ela usava um vestido azul marinho impecável, corte empresarial, elegante, sapatos de salto alto, cabelos soltos em ondas perfeitas, maquiagem discreta mas marcante, e nos pulsos um relógio que Júlia reconheceu de longe, um Patek Philippe, 100 mil reais no mínimo. Adriana atravessou o salão como se fosse dona dele. Porque era? Júlia deixou cair a bandeja que estava segurando. O barulho ecoou pelo restaurante. Todos olharam. Paulo saiu correndo do escritório. Adriana, o que você está fazendo aqui? Você não pode... Adriana o interrompeu com um sorriso. Boa noite, Paulo. Podemos conversar no seu escritório? Ou melhor, no meu escritório. Seu escritório? Sim. Eu comprei o Magnifique. A escritura foi registrada ontem. Eu sou a nova proprietária. O silêncio que caiu no restaurante foi absoluto. Clientes pararam de comer. Garçons pararam de servir. O tempo congelou. Júlia estava boquiaberta. Paulo estava pálido. As outras garçonetes olhavam sem entender. Você comprou o restaurante? Paulo gaguejou. Comprei, paguei à vista. 3,5 milhões. O antigo dono estava querendo se aposentar há meses. Eu apenas facilitei o processo. Paulo sentou numa cadeira antes de desmaiar. Adriana continuou, a voz calma, mas firme. Nas últimas 3 semanas, eu não estava aqui como garçonete. Estava fazendo uma avaliação da gestão, do atendimento e principalmente de como os funcionários são tratados. Ela olhou para Júlia. E do que descobri sobre clientes abusivos que são permitidos aqui. Júlia começou a entender. As perguntas, a calma, a estratégia. Tudo tinha sido planejado. Mas por quê? Paulo perguntou atordoado. Andei por que se disfarçar de garçonete? Porque ninguém mostra a verdadeira face para o dono. Mas para uma garçonete, aí você vê quem as pessoas realmente são. Nesse momento, as portas do Magnifique se abriram novamente e Roberto Machado entrou. Ele não tinha ido por vontade própria. Tinha recebido um convite misterioso, um envelope entregue em sua casa. Dentro, um cartão simples. Compareça ao Magnifique quinta-feira, 20 horas. Assunto urgente. Roberto entrou achando que era alguma armação.
Mas quando viu o restaurante cheio de pessoas que ele conhecia, pessoas influentes, relaxou um pouco. Então ele viu Adriana, no centro do salão, de vestido, com postura de quem comandava tudo. Os olhos dele se arregalaram. O que está acontecendo aqui? Adriana virou para ele. Sorriu, um sorriso que não chegou aos olhos. Boa noite, senhor Machado. Que bom que aceitou o convite. Que convite? Quem é você? Meu nome é Adriana Costa. Sou empresária. Trabalho com gestão de restaurantes e avaliação de ambientes corporativos. E até ontem era dona de uma rede de 4 restaurantes em São Paulo. Ela fez uma pausa. Hoje sou dona de 5, incluindo este. Roberto olhou ao redor. Todos os olhares estavam neles. Ele sentiu o suor começar a escorrer. Você é a garçonete? Eu me disfarcei de garçonete durante 3 semanas para avaliar este estabelecimento. Avaliar? A voz de Roberto saiu trêmula. Sim, e descobri algo interessante. Adriana deu 2 passos em direção a ele. Descobri que este restaurante tolera abuso. Tolera que clientes humilhem funcionários. E descobri um cliente específico que transforma isso em entretenimento. O salão estava em silêncio absoluto. Todo mundo ouvia, todo mundo assistia. Roberto tentou rir, mas saiu forçado. Não sei do que você está falando. Sabe sim. Adriana pegou o celular. Nas últimas 3 semanas, você me atendeu 3 vezes. Na primeira, você tentou me desestabilizar com perguntas. Na segunda, você se exibiu e contou sobre negócios questionáveis. Na terceira, ela pausou. Na terceira, você derramou vinho propositalmente e me culpou. Exigiu minha demissão. Me humilhou na frente de 6 empresários. Você derrubou o vinho. Roberto respondeu alterado. Temos registros internos do que aconteceu. Adriana manteve a calma. Posso apresentar agora, aqui na frente de todos, se preferir. Roberto empalideceu. Adriana continuou implacável. Mas o pior não foi isso. O pior foi descobrir que você faz isso há anos, com dezenas de garçonetes, e que a gerência é conivente porque você gasta muito aqui. Ela se virou para Paulo, que estava encolhido. Paulo, quantas funcionárias pediram demissão por causa do senhor Machado nos últimos 2 anos? Paulo engoliu seco. Eu não sei o número exato. 12. Adriana respondeu. 12 mulheres. Algumas choraram tanto que precisaram de acompanhamento psicológico. Uma desenvolveu síndrome do pânico. O salão estava chocado. Alguns clientes olhavam para Roberto com nojo. Roberto tentou se defender. Isso é mentira. Você está inventando tudo. Eu conversei com cada uma delas. Tenho depoimentos, tenho provas. Adriana deu mais um passo. E agora, senhor Machado, como dona deste estabelecimento, eu vou fazer algo que deveria ter sido feito há muito tempo. Silêncio. Você está banido do Magnifique, permanentemente. O quê? Você não é bem-vindo aqui. Não hoje. Não nunca mais. Roberto explodiu. Você não pode fazer isso. Eu sou Roberto Machado. Eu conheço todo mundo nesta cidade. Eu vou acabar com você. Vá em frente. Adriana cruzou os braços. Use sua influência. Use seu dinheiro. Use seus contatos políticos. Ah, espera. Ela inclinou a cabeça. Seus contatos políticos estão sendo investigados agora, não estão? Por causa daquela denúncia anônima sobre irregularidades. O rosto de Roberto ficou vermelho. Foi você. Foi a consciência de um cidadão preocupado com a ética nos contratos públicos. Adriana sorriu. Mas sim, fui eu. Roberto deu um passo ameaçador em direção a ela. 2 seguranças apareceram imediatamente, bloqueando. Sugiro que o senhor saia pacificamente. Adriana apontou para a porta. Eu formalizo o reporte com toda a documentação que tenho. Sua escolha. Roberto olhou ao redor. Todos os empresários, juízes, pessoas importantes olhavam para ele, com desprezo, com nojo. Ele tinha sido desmascarado, publicamente, na frente de toda a elite paulistana. Vocês vão pagar por isso, ele sibilou. Não, senhor Machado. Adriana deu o golpe final.
Quem vai pagar é o Senhor, por anos de abuso, por anos de humilhação, por achar que dinheiro dá o direito de destruir pessoas. Roberto saiu cambaleando, humilhado, derrotado. Quando a porta fechou atrás dele, o restaurante explodiu em aplausos. Júlia correu e abraçou Adriana, chorando. Você fez isso por nós, por todas nós. Fiz. Adriana abraçou de volta. Ninguém merece ser tratado assim. A elite paulistana levantou e aplaudiu de pé. A justiça tinha sido feita. Os aplausos ainda ecoavam no Magnifique quando Adriana pediu silêncio. Ela não tinha terminado. Senhoras e senhores, agradeço a presença de todos. Mas antes de continuarmos o jantar, preciso esclarecer algumas coisas. A elite paulistana se acomodou novamente, curiosa, atenta. Adriana continuou. Eu não fiz isso por vingança pessoal. Fiz por todas as mulheres que foram humilhadas aqui. Por todas que saíram chorando. Por todas que perderam a dignidade. Porque alguém com dinheiro achou que podia comprar o direito de maltratar. Ela olhou para Paulo, que estava encolhido numa cadeira. Paulo, você é gerente aqui há quanto tempo? 8 anos, senhora. 8 anos. E em 8 anos, quantas vezes você defendeu uma funcionária que estava sendo abusada pelo senhor Machado? Silêncio constrangedor. Nenhuma, Adriana respondeu por ele. Nenhuma vez. Porque ele gastava muito, porque ele era importante, porque dinheiro valia mais que dignidade. Paulo baixou a cabeça, envergonhado. Eu precisava manter o restaurante funcionando. Ele era um dos maiores clientes. E quantas funcionárias você perdeu por causa dele? Quantas mulheres talentosas saíram porque não aguentaram o ambiente tóxico? Paulo não respondeu. Adriana se virou para os clientes presentes. Alguns de vocês presenciaram cenas de abuso aqui. Alguns viram o senhor Machado humilhar garçonetes. E não disseram nada. Por quê? Um empresário se levantou constrangido. Porque a gente não queria se meter. Não era da nossa conta. Não era da sua conta. Adriana o encarou. Quando você vê alguém sendo humilhado na sua frente e não faz nada, você se torna cúmplice. O silêncio era pesado. A juíza presente levantou a mão. Doutora Adriana, posso fazer uma pergunta? Claro. Por que você escolheu se infiltrar como garçonete? Por que não simplesmente comprou o restaurante e mudou as regras? Adriana sorriu. Porque eu precisava ver a verdade. Quando você é a dona, as pessoas te tratam diferente, te respeitam, te bajulam. Mas quando você é garçonete, você vê quem as pessoas realmente são. Ela fez uma pausa. Eu cresci sendo garçonete de verdade. Trabalhei em restaurantes desde os 15 anos. Eu sei como é ser tratada como inferior. Como é aguentar abuso porque você precisa do emprego. Como é chorar no vestiário e voltar sorrindo porque não pode perder o trabalho. Júlia estava chorando silenciosamente. Outras garçonetes também. Por isso eu fiz questão de passar por tudo que elas passam. De sentir na pele. Para nunca esquecer. E para garantir que nos meus estabelecimentos isso nunca mais aconteça. Aplausos novos, mais fortes, mais emocionados. Adriana então se virou para Paulo. Paulo, você vai continuar como gerente, mas sob novas condições. Paulo levantou os olhos, surpreso. Eu vou? Sim, porque eu acredito em segundas chances. Mas você vai passar por um treinamento sobre gestão humanizada, sobre proteção aos funcionários. E se eu souber de qualquer caso de abuso que você ignore, você está demitido na hora. Entendeu? Entendi, senhora. Eu juro que vou mudar. Espero que sim. Adriana pegou uma pasta que estava numa cadeira ao lado. Agora, sobre o senhor Roberto Machado. Alguns de vocês devem estar se perguntando, ela foi longe demais? Ela exagerou? A apresentadora de TV levantou a mão. Eu confesso que fiquei me perguntando isso. Banir ele do restaurante e ainda denunciar os negócios dele. Não é demais? Adriana abriu a pasta. Tirou documentos. Essas são cópias de 12 depoimentos. De 12 mulheres que trabalharam aqui. Vou ler trechos. Ela começou. Depoimento 1.
Ele me fez repetir o pedido 5 vezes. Na quinta vez, disse que eu não prestava atenção. Chorei no banheiro por meia hora. Silêncio pesado. Depoimento 3. Ele derramou água no meu uniforme de propósito. Depois disse que eu estava imprópria para servir. Fui mandada para casa sem pagamento do dia. Algumas mulheres na plateia estavam com lágrimas nos olhos. Depoimento 7. Ele me chamou de incompetente na frente da família dele. Meu filho pequeno estava com febre e eu estava preocupada. Pedi demissão no dia seguinte porque não aguentei. Adriana fechou a pasta. Então me digam, eu fui longe demais ou fui leve demais? Ninguém respondeu. A juíza se levantou e aplaudiu. Depois os outros, um por um, até que todo o restaurante estava de pé novamente. Adriana respirou fundo. Parte da missão estava cumprida. Sobre a denúncia aos órgãos públicos, ela continuou. Eu não inventei nada. Eu apenas relatei o que ele me contou. As próprias palavras dele. Os contratos questionáveis. As facilitações políticas. Os acordos de bastidores. O desembargador presente acenou com a cabeça. Você fez o correto. Se há irregularidades, elas precisam ser apuradas. Exatamente. Eu não estou perseguindo ninguém. Estou apenas garantindo transparência. Se ele não fez nada questionável, a investigação vai concluir isso. Mas todos sabiam que Roberto tinha falado demais. Tinha se exibido demais. E agora estava pagando o preço. Adriana então sorriu, mais leve. Agora, vamos falar de futuro. O Magnifique vai mudar. Novas regras. Ambiente de trabalho saudável, proteção total aos funcionários. Ela apontou para as garçonetes. Qualquer cliente que tratar mal um funcionário será advertido uma vez. Na segunda vez, será convidado a se retirar. Na terceira, será banido permanentemente. Não importa quanto gaste aqui. As garçonetes aplaudiram emocionadas. Os salários serão revisados, as gorjetas serão distribuídas de forma justa e teremos um canal de denúncias anônimas para qualquer problema. Paulo estava anotando tudo, sério. E por último, Adriana olhou para Júlia. Eu gostaria de promover Júlia a supervisora de atendimento. Ela demonstrou lealdade, coragem e empatia, qualidades que eu valorizo. Júlia deixou as lágrimas caírem livremente. Abraçou Adriana com força. Obrigada. Obrigada por tudo. Os clientes do Magnifique naquela noite testemunharam algo raro. Justiça sendo feita. Não apenas punição, mas transformação. Não apenas vingança, mas reconstrução. Quando o jantar terminou, várias pessoas se aproximaram de Adriana. Queriam fazer parcerias, queriam conhecer seus outros restaurantes, queriam aprender sobre gestão humanizada. A história já estava se espalhando. Em poucas horas, estaria em todos os grupos de WhatsApp da elite paulistana. Em poucos dias, estaria nas redes sociais. Em uma semana, seria manchete. Empresária se disfarça de garçonete e expõe bilionário abusivo. Roberto Machado acordaria no dia seguinte para um mundo diferente. Um mundo onde seu nome estava manchado, onde seus amigos empresários o evitavam, onde convites paravam de chegar, onde portas começavam a se fechar. Não era prisão, não era falência, mas era algo pior para alguém como ele. Era irrelevância social, era humilhação pública, era perder o respeito que ele tanto valorizava, era provar na própria pele o que ele tinha feito com tantas mulheres durante anos. E Adriana, enquanto fechava o Magnifique naquela noite, sorriu satisfeita. Justiça tinha sido feita, mas a história ainda não tinha acabado. 3 semanas depois, Roberto Machado estava sentado sozinho no escritório. A mesa antes cheia de contratos, agora tinha apenas alguns papéis espalhados. O telefone que tocava sem parar agora ficava em silêncio por horas. O contrato com a prefeitura tinha sido suspenso. A investigação encontrou detalhes questionáveis suficientes para revisar o acordo. 500 milhões em risco.
O subsecretário de Obras foi afastado para averiguações. 2 vereadores estavam sendo investigados, e o nome de Roberto Machado estava em todas as manchetes, não pelos seus feitos, mas pelas suspeitas e condutas reprováveis. Os amigos empresários pararam de ligar, os convites para eventos secaram. O clube de golfe sugeriu delicadamente que ele tirasse uma licença temporária, mas o pior não foi isso. O pior foi o olhar das pessoas, nas ruas, nos elevadores, nos poucos lugares que ainda frequentava. Era um olhar de nojo, de desprezo, de quem sabe quem ele realmente era. A esposa pediu divórcio na 2ª semana. Os filhos adultos mal respondiam às mensagens. Ele tinha perdido dinheiro antes, tinha perdido negócios, mas nunca tinha perdido respeito. E agora entendia que respeito não se compra, se constrói e se destrói. Roberto pegou o celular, abriu o navegador, digitou Magnifique Restaurante. As notícias apareceram. Restaurante Magnifique, sob nova gestão, vira modelo de ambiente de trabalho saudável. Empresária Adriana Costa transforma Magnifique e inspira mudanças em outros estabelecimentos. Ex-garçonetes do Magnifique relatam: agora trabalhamos com dignidade. Roberto fechou o celular. Sentiu algo que não sentia há décadas: vergonha. Enquanto isso, no Magnifique, a transformação era visível. O ambiente estava mais leve. As garçonetes sorriam de verdade. Júlia, agora supervisora, coordenava a equipe com firmeza e gentileza. Paulo tinha mudado. Participava de treinamentos toda semana. Aprendia a ouvir, a proteger, a valorizar. Adriana visitava o restaurante 3 vezes por semana. Conversava com as funcionárias, perguntava sobre problemas, ouvia sugestões, implementava mudanças. E os clientes? Os clientes se adaptaram. Alguns reclamaram no início das novas regras, mas quando viram o atendimento melhorar, quando perceberam que funcionários felizes servem melhor, entenderam. O Magnifique estava mais cheio que nunca, não apenas pelas refeições, mas pelo que representava. Um lugar onde dignidade valia mais que dinheiro, onde respeito era inegociável. Numa quinta-feira, exatamente 1 mês depois da revelação, Júlia estava organizando o salão quando uma cliente especial entrou. Era uma das ex-garçonetes, aquela que tinha desenvolvido síndrome do pânico por causa de Roberto. Júlia, ela chamou tímida. Carla. Júlia correu para abraçá-la. Como você está? Bem, muito bem. Estou fazendo terapia. E vim aqui porque ouvi falar das mudanças. Quer voltar a trabalhar aqui? Carla sorriu, mas balançou a cabeça. Não quero trabalhar em restaurante mais, mas vim agradecer. Agradecer à dona Adriana por fazer o que ninguém fez por mim. A Adriana apareceu nesse momento. Tinha escutado tudo. Carla, certo? Sim, senhora. Eu só queria dizer obrigada. Obrigada por nos defender, por mostrar que a gente merecia respeito. Adriana abraçou Carla. Você sempre mereceu. Todas vocês sempre mereceram. Desculpa ter demorado tanto para alguém fazer alguma coisa. Carla chorou. Júlia chorou. Era um choro de cura, de fechamento de ciclo. Naquela mesma semana, Roberto recebeu uma ligação inesperada. Era de um antigo mentor, um empresário que ele respeitava. Roberto, precisamos conversar. Eles se encontraram num café discreto. O mentor não perdeu tempo. Você perdeu tudo. Dinheiro você recupera. Mas respeito, reputação, isso demora décadas para reconstruir. Eu sei. Sabe mesmo? Porque da forma que eu vejo, você ainda acha que foi injustiçado, que foi vítima de uma armação. Roberto ia contestar, mas parou. O mentor continuou. Você humilhou pessoas durante anos, e quando alguém te responsabilizou, você se fez de vítima. Isso não é de homem, isso é covardia. As palavras doeram, mas eram verdadeiras. O que eu faço agora? Roberto perguntou pela primeira vez com humildade genuína. Você assume o erro, pede desculpas públicas.
Procura as mulheres que você machucou e pede perdão, e começa de novo, do zero, sem atalhos, sem acordos de bastidores, com trabalho honesto. E se não me perdoarem, aí você vive com isso. Mas pelo menos terá tentado fazer a coisa certa. Roberto voltou para casa pensando, pela primeira vez em décadas, pensando não em como ganhar mais, mas em como ser melhor. 2 semanas depois, uma carta aberta foi publicada nos principais jornais. Meu nome é Roberto Machado, e eu agi de forma abusiva. Durante anos, humilhei funcionárias de restaurantes. Usei meu poder econômico como escudo. Tratei pessoas com desprezo. Não tenho desculpas, apenas responsabilidade. Peço desculpas públicas a todas as mulheres que prejudiquei, as 12 que trabalharam no Magnifique e as incontáveis outras em outros lugares. Estou procurando ajuda profissional. Estou aprendendo sobre empatia, sobre respeito, sobre humanidade. Não espero perdão, mas assumo minhas falhas. E espero que minha história sirva de alerta. Dinheiro não dá direito de maltratar ninguém. A carta viralizou. Alguns acharam insuficiente. Outros acharam corajosa. Mas todos reconheceram. Era o primeiro passo. No Magnifique, Adriana leu a carta. Júlia perguntou: "Você acha que ele mudou de verdade?" "Não sei, mas ele finalmente assumiu. E isso já é algo." "Você o perdoaria?" Adriana pensou. Perdão não apaga consequências. Ele ainda vai carregar o peso do que fez. Mas se ele realmente mudar, se ele usar a história dele para educar outros homens a não fazerem o mesmo, então talvez algo de bom saia disso. Júlia sorriu. Você é incrível, sabe? Não sou. Só faço o que deveria ser óbvio. Tratar pessoas com dignidade. Naquela noite, o Magnifique fechou cheio. Clientes satisfeitos. Funcionários felizes, um ambiente transformado. Adriana olhou ao redor antes de sair. Viu Júlia orientando uma garçonete nova com paciência. Viu Paulo checando se todos tinham terminado confortavelmente. Viu sorrisos, respeito, dignidade, missão cumprida. Porque no final, justiça não é apenas punir quem erra, é transformar sistemas. É proteger quem precisa. É garantir que histórias de abuso não se repitam. E às vezes, justiça começa com uma mulher corajosa, um disfarce simples e 3 semanas de paciência estratégica. Adriana saiu do Magnifique com a certeza de que tinha plantado algo maior que um restaurante bem-sucedido. Tinha plantado esperança. E esperança, quando bem cuidada, transforma o mundo. Quem planta humilhação, colhe vergonha. Quem tem dignidade, sempre vence. E quem luta pelos outros, nunca luta sozinho. Poder tem limite. Dinheiro pode comprar mesas, pratos e vinhos caros. Mas nunca compra dignidade. Quem acha que humilhar os outros é diversão, mais cedo ou mais tarde, descobre que o preço é alto. Essa história mostra que respeito é a única moeda que nunca desvaloriza. Se essa reflexão fez sentido para você, fortalece o vídeo com um like e compartilhe a sua opinião nos comentários. Quero saber, qual parte mais te fez pensar? Nos vemos no próximo vídeo.